Bendito Deus, maravilhoso Senhor Jesus, quero nesse momento fazer a exposição de alguns versículos da palavra dele, o qual está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, quando o Senhor Jesus está dando as últimas instruções aos apóstolos, aos discípulos, o qual Jesus ele vai dizer assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito, vou vos preparar um lugar. Se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e vos conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí o Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não vos conheceis a mim, também conheceis o meu Pai, porque desde agora conheceis o caminho. Quando o Senhor Jesus ele disse para os discípulos: olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também do meu Pai e credes também em mim. Nesse momento, Jesus estava anunciando aos discípulos a sua partida, que ele iria para a cruz do Calvário. E agora aqui nesse momento, o coração dos discípulos ficaram preocupados, angustiados pelo fato do seu mestre, do seu espelho, do seu Senhor, estava indo para a cruz do Calvário. E aí Tomé, Senhor, pergunta, disse Tomé, Senhor, como nós iremos, sabendo que nós não sabemos o caminho? Aí Jesus responde e disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se conhecerdes a mim, conheceis o meu Pai, que desde agora conhecereis e tendo visto. Aí o versículo 8, disse Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, que nos basta. Aí Jesus responde e disse: eu estou tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o meu Pai, e diz: mostra-nos o Pai. Então, nós cremos, nós que somos cristãos, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós temos o Senhor Jesus como Deus, e também nós cremos Ele como homem, 100% homem e 100% Deus, porque aqui Jesus, Senhor, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: vocês estão me vendo a mim? Vendo a mim, está vendo o meu Pai. O versículo 10, não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o meu Pai que está em mim faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim, desdes por causa das mesmas obras. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele fala algo maravilhoso através da sua poderosa palavra. Aí o versículo 13, tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardeis os meus mandamentos. Aí Jesus, no versículo 16, ele vai fazer a promessa do Espírito Santo para aqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Por quê? Porque Jesus estava partindo, Jesus estava indo embora, e o coração dos discípulos estava preocupado o que seria deles, o que seria sem o seu mestre. Aí Jesus disse: olha, se amardes e guardardes os meus mandamentos, tudo aquilo que Cristo ensinou. Aí Jesus disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador, quer dizer, o Espírito Santo. Todo crente em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo, ele tem o Consolador, ele tem o guia, ele tem a direção do Senhor Jesus, para que ficar convosco para sempre.
Aí o versículo 17: o Espírito Santo da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não vê, porque não conhece, mas se conheceis, porque habita convosco, está em vós. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Ainda um pouco no mundo me verás, e não me vereis, porque eu vivo, e vivereis. Naquele dia conhecereis que eu e meu Pai, e vós está em mim, eu está em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é aquele que me ama, e aquele será amado do meu Pai, que eu amarei e manifestarei a ele. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus nos fez uma promessa para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que amam a Deus, amam a Cristo. Ele recebe o Espírito Santo, e o mundo não pode receber estas promessas, que é as promessas do Espírito Santo, né? Então, meus amados irmãos, fique com essa palavra do versículo 21, olha que coisa gloriosa. Aquele que tem os mandamentos e guarda, este me ama, e aquele que será amado do meu Pai, eu amarei e manifestarei a ele. Amém? O versículo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ele enviará a todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu dou como mundo, não turbe o vosso coração e não se atemorize. Ouviste que vos disse que venho a vós. Se me amardes, certamente exaltarei por ter convosco para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora antes aconteça, que quando acontecerdes e acrediteis. Então, o Senhor Jesus, ele nos disse aqui, que nós não seríamos privados das lutas, das dificuldades, mas nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, querido, amado Deus, aonde chegar esse vídeo, aonde chegar esse áudio, Senhor, que o Senhor possa impactar as pessoas com a sua palavra, Senhor. O Senhor nos prometeu, Senhor meu Pai, a vida eterna em Cristo Jesus, que o Senhor possa abençoar esse irmão, essa irmã, Pai, que vai ouvir a sua palavra, porque a sua palavra é preciosa, é gloriosa, é santa, é poderosa, é maravilhosa. Ela, Senhor, ela faz discernir os pensamentos, os desejos do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bendito Deus, maravilhoso Senhor Jesus, quer nesse momento fazer a exposição de alguns versículos da palavra dele, o qual está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, quando o Senhor Jesus está dando as últimas instruções aos apóstolos, aos discípulos, o qual Jesus ele vai dizer assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não os teria dito, vou vos preparar um lugar. Se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e vos conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí o Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não vos conheceis a mim, também conheceis o meu Pai, porque desde agora conheceis o caminho. Quando o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também do meu Pai e credes também em mim. Nesse momento, Jesus estava anunciando aos discípulos a sua partida, que ele iria para a cruz do Calvário. E agora aqui nesse momento, o coração dos discípulos ficaram preocupados, angustiados pelo fato do seu mestre, do seu espelho, do seu Senhor, estava indo para a cruz do Calvário.
E aí Tomé, Senhor, pergunta, disse Tomé, Senhor, como nós iremos, sabendo que nós não sabemos o caminho? Aí Jesus responde e disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se conhecerdes a mim, conheceis o meu Pai, que desde agora conhecereis e tendo visto. Aí o versículo 8, disse Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, que nos basta. Aí Jesus responde e disse, eu estou tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o meu Pai, e diz, mostra-nos o Pai. Então, nós cremos, nós que somos cristãos, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós temos o Senhor Jesus como Deus, e também nós cremos Ele como homem, 100% homem e 100% Deus, porque aqui Jesus, Senhor, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, vocês não estão me vendo a mim? Vendo a mim, está vendo o meu Pai. O versículo 10, não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o meu Pai que está em mim faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim, desdes por causa das mesmas obras. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele fala algo maravilhoso através da sua poderosa palavra. Aí o versículo 13, tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardeis os meus mandamentos. Aí Jesus no versículo 16, ele vai fazer a promessa do Espírito Santo para aqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Por quê? Porque Jesus estava partindo, Jesus estava indo embora, e o coração dos discípulos estava preocupado o que seria deles, o que seria sem o seu mestre. Aí Jesus disse, olha, se amardes e guardardes os meus mandamentos, tudo aquilo que Cristo ensinou. Aí Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, quer dizer, o Espírito Santo. Todo crente em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo, ele tem o Consolador, ele tem o guia, ele tem a direção do Senhor Jesus, para que ficai convosco para sempre. Aí o versículo 17, o Espírito Santo da verdade, o que o mundo não pode receber, porque não vê, porque não conhece, mas se conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Ainda um pouco no mundo me verás, e não me vereis, porque eu vivo, e vivereis. Naquele dia conhecereis que eu e meu Pai, e vós está em mim, eu está em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é aquele que me ama, e aquele será amado do meu Pai, que eu amarei e manifestarei a ele. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus nos fez uma promessa para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que amam a Deus, amam a Cristo. Ele recebe o Espírito Santo, e o mundo não pode receber essas promessas, que é as promessas do Espírito Santo, né? Então, meus amados irmãos, fique com essa palavra do versículo 21, olha que coisa gloriosa. Aquele que tem os mandamentos e guarda, este me ama, e aquele que será amado do meu Pai, eu amarei e manifestarei a ele. Amém? O versículo 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ele enviará a todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu dou como mundo, não turbe o vosso coração e não se atemorize. Ouviste que vos disse que venho a vós. Se me amardes, certamente exaltarei por ter convosco para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora antes aconteça, que quando acontecerdes e acrediteis. Então, o Senhor Jesus, ele nos disse aqui,
que nós não seríamos privados das lutas, das dificuldades, mas nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo.